Coloque a mão no seu coração aí, Espírito de Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Jesus, pela manifestação da Tua graça, pela manifestação da Tua glória sobre este lugar, Jesus. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue conosco, trazendo o Teu querer e o Teu efetuar sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem abrindo o nosso entendimento, Pai. Venha trazendo sobre nós, Espírito Santo de Deus, o discernimento da Tua palavra. Trazendo sobre nós uma metanoia, uma transformação de mente, Jesus. Para que nós possamos, Espírito Santo de Deus, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós, Pai. Oh Deus, nos ajude a fitar os nossos olhos somente em Ti. Para que nós possamos enxergar o resplendor da Tua glória. Para que nós, Espírito Santo de Deus, não deixássemos cair sobre nós a iniquidade. Para que nós não possamos cair, Senhor, em lugares onde nós não conseguimos sair, Jesus, somente quando nós fixamos os nossos olhos no Senhor, Pai. Então nos ajude, Espírito Santo de Deus, a entrar nesse ambiente de adoração ao Senhor mais uma vez, Pai. Espírito de Deus, por favor, nós precisamos, Espírito Santo de Deus, do Teu favor, Jesus. Nós precisamos do Teu favor, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos, Espírito Santo de Deus, do Teu toque, do Teu mover, do Teu dizer, Pai. Nós cantamos canções de adoração. Nós oramos, Espírito Santo de Deus. Nós ofertamos, Papai. E nós estamos aqui agora para ouvir uma mensagem do Senhor para a transformação das nossas vidas, Pai. Nos dê direcionamento, Jesus. Nos mostre o caminho que nós devemos andar, Jesus. A Tua palavra são lâmpadas para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Jesus. A Tua palavra, ela é tão afiada, ela é mais afiada do que uma faca de 2 gumes. Ela é capaz de separar a alma do espírito. Ela é capaz, Espírito Santo de Deus, de nos dar o discernimento da Tua vontade e da vontade da nossa carne. Então nos ajude, Pai, a cravar a Tua mensagem, a Tua palavra, o Teu dizer no nosso entendimento, no nosso coração, Papai. Espírito de Deus, por favor, libera da Tua graça sobre nós. Libera da Tua graça sobre nós, a Tua misericórdia sobre nós. Nós estamos aqui clamando, Espírito Santo de Deus, por uma metanoia, por uma transformação de mente, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Jesus aí do teu lugar. Eu acho que eu poderia ficar aqui o resto da noite só cantando junto com essa banda maravilhosa. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, somente a Ele a glória. Esse lugar foi transbordado pela presença do Senhor. Sabe quando eu sentia que cada um ia entrando nesse rio que era liberado sobre essa igreja? Cada um que colocava os seus pés, cada um que colocava... E entrando mais, ia chegando nos seus joelhos, nos lombos. Cada um que mergulhava mais, esse rio ia enchendo cada vez mais. Ia transbordando cada vez mais. E como foi glorioso poder sentir essa doce presença do Espírito de Deus. Louvado seja Deus pela misericórdia dEle de nos deixar encontrá-lo. Porque a glória dEle é se esconder e a nossa é encontrá-lo. E esta noite é uma noite que o Senhor está se fazendo disponível a nós. O Senhor está se fazendo cada vez mais disponível a nós para que nós possamos o encontrá-lo, para que nós possamos tocá-lo, para que nós possamos cada vez mais sentir a Tua doce presença e a Tua doce voz. Eu não sei vocês, mas como o Senhor está se fazendo disponível a nós nesses últimos dias. Como o Senhor está se fazendo disponível nesses últimos meses. Como o Senhor está se disponibilizando a nós. O favor de Deus está para nós, amém?
O favor do Senhor está para com todos aqueles que o amam. O favor do Senhor está conosco. Sabe, eu tenho visto todo esse mover. Eu tenho visto pessoas sedentas. Eu tenho visto pessoas clamando pela presença de Deus. Eu tenho notado que vocês não estão querendo perder esta onda. Eu tenho notado que a galera que tem andado com a gente tem surfado nesta mesma onda, buscando cada vez mais ser tocado por Deus, ser anaguiado por Deus, ser mimado pelo Pai, contando com o seu favor, contando com o seu amor. Sabe, a cada dia eu quero mais. Quanto de nós não gostamos de ser amado? Quando nós recebemos o amor da nossa mãe, do nosso pai, das nossas esposas, as esposas recebem dos maridos. Quanto mais nós recebemos esse amor, mais nós queremos. Nós passamos a ser folgados, porque a gente vai recebendo um carinho, um abraço, um empoderamento do Espírito, e a gente vai querendo mais. Como é gostoso sentir o toque de Jesus. E é por isso que eu disse, quando eu ouvi essa banda aqui agora derramando o fluir do Senhor sobre esse lugar, eu só queria mais. Eu só queria mais. Eu só queria mais esse toque. Eu só queria mais. Sabe, eu tenho perguntado para o Senhor o que eu devo fazer para não perder isso. Sabe, eu tenho perguntado para o Senhor todos os dias o que eu faço, Senhor, para não perder isso, para não deixar de estar na Tua presença, para poder tocar no Teu manto. O que eu posso fazer, Jesus? E a resposta do Senhor a todos os dias e a todas as horas para mim tem sido: seja o menor, seja como um pequenino, seja como um pequenino. Todas as vezes que eu me coloco diante do Senhor, o Senhor falou: é isso, coloque-se como pequenino, dê vantagem, catapulte pessoas, se coloque debaixo sempre, se coloque como menor. E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Porque o mundo onde nós vivemos tem nos impulsionado sempre a ser o maior. O mundo nos impulsiona sempre a ser o maior, o melhor. Para quem vê palestra de coach, eu não tenho nada contra coach, muito pelo contrário, existem muitos coaches que são homens de Deus, muitos coaches que são mulheres de Deus que impulsionam. Mas quando nós vemos alguns coaches sempre palestrando, dizendo: você precisa ser o melhor, você precisa ser o maior, você precisa sempre ser o que aponta, você precisa ser, você precisa. As redes sociais, silenciosamente, ela tem implantado na nossa mente que nós devemos ser o maior. Silenciosamente, a internet tem colocado na nossa mente que só os maiores que podem, que só os maiores que influenciam. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês ficam olhando no Instagram ou em qualquer rede social quantos seguidores você tem? Porque quanto mais seguidores, quantas fotos vocês postam?
E vocês ficam lá olhando de novo a foto que você mesmo postou. Você foi lá e postou no store lá. Quantas vezes você clica na sua própria foto que você postou para ver se ela engajou com mais curtidas, com mais comentários, com mais relevância, com mais influências? Opa, peraí. Acabou de chegar aqui uma notificação, 15 pessoas me seguiram, vamos de novo. Quantas pessoas se preocupam? As redes sociais, silenciosamente, têm dito a todo mundo que quanto mais, melhor. Quanto maior, mais potente. Só que o mundo diz isso, e o reino de Deus, ele vira de ponta cabeça. E ele diz assim: quer ser o maior? Então sirva. Quer ser aquele que é completamente influenciador? Seja menor. Quer ser aquele que vai aparecer? Se coloque debaixo. Esse é o reino dos céus. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho? Salmo capítulo 34, no verso 18. Nós vamos ter aqui? Aleluia. Tão ligeiro demais, hein? O Senhor, presta atenção numa coisa aqui, gente. O Senhor, notem que o Senhor começa com S maiúsculo e ele não continua com com E minúsculo, com as outras letras minúsculas. Quando é o Senhor com todas as letras maiúsculas, é o próprio Deus se manifestando. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. O Deus todo soberano e fiel está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Eu vou dar 15 segundos para vocês pensarem e responderem para vocês mesmos. O que significa a palavra quebrantado para você? Você tem 15 segundos para você pensar o que significa quebrantado. Uma palavra que tanto nós ouvimos. Seja quebrantado, fique quebrantado, se coloque como um quebrantado. Mas o que é quebrantado? Quebrantado é um adjetivo que significa enfraquecido, abatido e sem força. Quebrantado significa enfraquecido, abatido e sem forças. Esse salmo, quando ele foi escrito por Davi. Foi numa época onde Saul queria matar Davi. De qualquer forma, Saul queria acabar com a vida de Davi. E aí Davi fez o quê? Eu vou ficar aqui, marcando na frente do rei, com o exército todo atrás de mim? Estou fora. Tchau. Aonde ele foi parar? E aí, escribas? Na terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os inimigos de Israel. E ele chegou diante dos inimigos dele, dos inimigos de Israel. E quando ele chega lá, ele é reconhecido pelo povo. Ele é reconhecido pelos filisteus e fala: ah, Davi, vou te levar para o rei. Chegam diante do rei. Rei, tá vendo esse carinha aqui, ó? Davi,
É aquele que eles ficam cantando, ei, ele é o maior, ele é o melhor, não sei o quê. É ele. E a palavra de Deus diz o quê? Que ele fingiu demência. É você que é Davi? Babando, eu fico pensando, babando, espumando. Eu, Davi? Quem? Quando? Onde? E o rei fala para ele, opa, peraí. Vocês trouxeram um louco para mim? Mano, leva esse louco daqui, de louco já basta todos vocês que são aqui. Eu estou cansado de louco, leva esse cara embora. E o Senhor livrou da mão do rei do Filisteu. E logo que ele sai, tremendo as pernas, você imagina a perninha dele tremendo. Maciel esses dias foi roubado. Roubaram, foi furtado. Ele deixou a moto dele ali fora. Roubaram a moto dele, levaram a moto dele embora. Na hora que ele saiu, não viu a moto, começou a tremer. Nem passou na frente dos ladrões, nada. Já estava tremendo. Na hora que ele contou para mim, eu comecei a tremer. Lá em casa. Mentira, estava na casa do Davi e da Elô. Aí daqui a pouco o João falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo, cara? Não vamos deixar ninguém ir para a igreja mais, os caras vão roubar. Nós começamos a tremer. Imagina, mas 1 hora depois ele viu, os ladrões tinham ido embora. Imagina Davi. Na frente dos seus inimigos, número 1. Davi tremia que na vara. Opa. A casa caiu. E aí ele sai de todo esse perigo, de todo esse temor, de todo esse medo, de toda essa circunstância de segurança, de todo esse momento difícil. E ele escreve Salmo. O Senhor Deus está perto daqueles que têm o coração enfraquecido. Daqueles que são pequenininhos, daqueles que têm medo, daqueles que dependem de Deus, daqueles que dependem da força do Senhor e não da força do braço, porque ali Davi não tinha força nenhuma. Davi, ele não era o rei, não tinha um exército sobre a voz dele, ele não tinha armas, ele não tinha nada, ele era um pequenininho no meio de gigantes. Ele não tinha nada nem ninguém, ele só tinha o Deus que estava perto dele. Porque o Senhor está perto daqueles que se consideram pequenos. O Senhor está perto daqueles que têm um coração abatido. E presta atenção numa coisa. Eu não estou falando de simplismo. Eu não estou falando de uma falsa humildade. Eu não estou falando de um coração adoecido. Mas eu estou falando de um coração quebrantado perante ao Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Aquele que sabe que o Senhor é a nossa força. Aquele que sabe que depende da sua palavra para poder andar sobre o sobrenatural. Aquele que depende do Senhor para todas as suas coisas. É desse coração que eu estou falando. Porque tem muita gente que tem um coração quebrantado, mas está vivendo, sabe no que? Numa depressão profunda. Ai, como eu sou quebrantado na frente do Senhor, como eu sou enfraquecido. Ai, como eu sou pequenininho, como eu sou o mais fraco. Ei, presta atenção numa coisa. Quando você é empoderado pelo Senhor, você é um gigante. Você manifesta a presença do Senhor, que é o maior de todos. Salmo 51, 17. Ô, gente, se eu estiver gritando demais, vocês me avisam. Fala assim, opa, dá uma seguradinha aí. Eu não estou escutando. Meu ouvido esquerdo está zerado. Orem por mim em nome de Jesus. Uma semana que eu não escuto do lado esquerdo. Então eu só estou com o lado direito funcionando. E toda vez que eu falo parece que está pela metade. Então às vezes eu estou gritando demais. Vocês estão me escutando aí no fundo? Não? Estão me escutando? Aleluia, Jesus é bom. Mas se eu estiver gritando demais, vocês me avisam, porque eu não estou escutando praticamente nada. Quando eu ponho o dedo aqui assim, ó, parece que eu estou escutando melhor.
Está zunindo demais em nome de Jesus. Ore por mim em nome de Jesus, por favor. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração e contrito. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Quem escreveu esse salmo? Davi. Davi tinha acabado de flertar, pegar, fazer o que vocês quiserem chamar com aquela outra mulher, que não era dele, que era a mulher do seu soldado. Quando o Espírito de Deus invade ele, ele viu tudo aquilo que ele fez. Ele se arrepende diante do Senhor. Ele só não queria ver mais nada na vida, ele só queria o Senhor. Ele escreve isso aí. Os sacrifícios que agradam a Deus é quando a gente está abatido, que a gente sabe todas as cacas que nós fizemos, que a gente sabe de tão caquento que nós somos, que nós sabemos o quão mal nós somos, que nós sabemos o quão pecador nós somos, que nós sabemos o quão ruim nós somos, que nós sabemos, assim como o profeta Jeremias, coração enganoso, inclinado para o mal. Quando nós sabemos que nós somos essas pessoas, um coração enfraquecido, agradam muito mais a Deus, e Ele não resiste quando você se posiciona perante a Ele com esse coração. Coração arrependido. Quero fazer uma pergunta para vocês. Nós vivemos aqui uma cultura de mesa. O DNA da Poema diz relacionamento, comunhão, ferro afiando ferro, diamante afiando diamante, olho no olho, a mesma estatura. Confessamos os nossos pecados. Tiago 5,16, falamos uns aos outros, confessamos para ser curado. As pessoas vêm e oram por nós e a cura é liberada sobre as nossas vidas. Essa é a cultura da nossa casa. Essa é a cultura que o Senhor estabeleceu. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que influencia você a ter uma mesa com uma pessoa? Quando você se relaciona com uma pessoa, o que é que te influencia? Será que alguma vez você foi influenciado pelo cargo da pessoa? Será que por alguma vez você foi influenciado pela condição financeira de uma pessoa para ter uma mesa com ela? Quer me derrubar, né? Será que alguma vez nós sofremos influência por cargo, por título, por condição? Será que nós temos olhado para as pessoas que não sobem nessa plataforma? Será que nós temos olhado para pessoas que são bem pequenininhas, que nem aparecem? Será que nós temos olhado os remanescentes fiéis? Porque a palavra de Deus diz que 7.000 não se dobraram diante de Baal. E nos dias de hoje existem ainda os remanescentes. Tem remanescente aqui nessa casa? Deixa eu perguntar de novo. Tem remanescente aqui nessa casa ainda que não se dobrou diante de Baal, a outros deuses? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que estenderam a sua mão e levantaram a sua mão, sabe o que significa a palavra remanescente? Ela vem de uma palavra grega que tem uma palavra explicando, significando, raizada, que significa resto. Significa o resto. Quem é que quer comer do resto?
quando se coloca um belo de um banquete numa mesa. É cortado um belo de um filé. É feito um pão, uma baguete. Você vai lá no Thai, você come aquele lanche maravilhoso. Tem gente lambendo os beijos, cara. Calma aí, gente. É mais 2h30 eu libero vocês, aleluia. Tem 3 que vai ficar comigo aqui. Quem é que come o resto, o farelo que cai? Quem é que tem olhos para o farelo a não ser a pessoa que vai limpar? Quem é que tem olhos para aquilo que sobra? Ninguém. Mas a palavra de Deus diz que ainda existem aqueles remanescentes que não se dobraram diante de Baal. Então você precisa olhar para todos com o coração em Cristo Jesus, não se apegando pelo que ela é, pelo que ela tem ou porque ela pode ser, mas porque ela é filho do Abba. Não podemos deixar ninguém para trás. Nós não podemos deixar ninguém fora do reino de Deus por uma negligência nossa. Ninguém. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18 diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha só, quem é que perguntou para Jesus? Os discípulos. Nossa, não foi os fariseus. Nossa, foram os próprios discípulos. O Senhor está falando com os de dentro da casa. Não vem me dizer: ai, aqueles lá da rua sempre pensam no maior, no empresário. No... Ei. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Jesus, quem é o maior no teu reino? Quem são os grandões no teu reino? Próximo versículo. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que a não ser que vocês mudem e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Olha só, os discípulos perguntaram para Jesus: quem é o maior no teu reino? E qual foi a resposta de Jesus? Ah, o maior é fulano de tal, o maior é fulano daquele. Não, Jesus não respondeu isso. Na verdade, Jesus não respondeu nada. Ele só pegou um pequenino, porque as versões, essa NVI, existem versões que diz que são os pequeninos, as criancinhas. Então o que o Senhor está dizendo é: no reino dos céus não há divisão. No reino do céu não me importa se o cara é um grande empresário. No reino do céu não me importa se o cara é pastor. No reino do céu não me importa se o cara é apóstolo, não importa se o cara é padre, não me importa se o cara é um grande influencer, não me importa se o cara é um grande atleta, não me importa se o cara é o astro do futebol, não me importa se o cara. Essa é a resposta do Senhor para os discípulos. Aí ele pega uma criança, aí ele pega um pequenino, e ele apresenta para o pequenino os seus discípulos. E ele diz assim: a não ser que vocês, prestem atenção numa coisa, ele está falando para os discípulos, a não ser que vocês se convertam. Ei, igreja, poema, se vocês não se converterem como os pequeninos, vocês não herdarão o reino dos céus. Tem tudo a ver com o reino, tem tudo a ver com o Senhor.
tem tudo a ver com as moradas eternas que o Senhor tem preparado para mim e para vocês. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Mateus capítulo 19, verso 14. Ai, gente, vocês estão rápido de verdade. Aleluia. O Corrá está trabalhando, né? Então Jesus disse, mais uma vez: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a eles. Mais uma vez o Senhor está colocando aqui os pequeninos, as criancinhas, porque são deles o reino dos céus. Aqueles que são semelhantes a eles pertencem ao reino dos céus. Aqueles que se converterem como uma criança herdarão o reino dos céus. Aquele que tiver o coração como de uma criança herdará o reino dos céus. E sabe o que ele está falando? Ele não está falando para você ser um birrentinho, um ranhento. Ele não está falando para você fazer birra. Ele não está falando para você se jogar no chão quando você quer uma coisa, fazer lá a pirraça. Ele não está falando isso. Sabe por que ele fala de criança e fala de pequeninos? Quem é que é pai aqui? Ah, não é possível, gente. Quem é que é pai aqui, gente? Vamos lá. Cara, ou o pessoal não está querendo interagir comigo hoje, ó, nós estamos meia dúzia de pai aqui hoje. Jesus, eu profetizo filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Calma, Dani. Aleluia, em nome de Jesus. O Dani casou. Aleluia, Jesus é bom. Vai treinando. Vai treinando. Vamos voltar aqui, gente, em nome de Jesus. Sabe, eu tenho um filho de 11 anos de idade, o Tiaguinho. Ele está passando de uma transição de uma criança para pré-adolescência. Oh, fase maravilhosa, aleluia, Jesus é bom. Mas sabe, até uns tempinhos atrás, Marcel vai poder falar também do Filipinho, Davi já está chatão igual o Robe. O João vai poder falar com mais autoridade ainda, porque tem a Serena e o Romeu, glória a Deus, Jesus é bom. A Serena é uma serenidade em pessoa, em nome de Jesus, aleluia. Sabe, até uns dias atrás, o Tiaguinho estava com fome. Ele chegava em mim e falava assim: papai, estou com fome. Mamãe, estou com fome. Aí ele tinha sede. Ele falava: papai, estou com sede. Ele estava deitadinho na cama dele. Começava a esfriar um pouquinho, a temperatura começava: papai, estou com frio, papai. Ou você acha que ele saía, ia lá para o shopping comprar uma coberta, para ele ter uma cobertinha dele? Ele já tinha trabalhado, tinha ganhado dinheiro dele, ia lá no shopping, comprava, lá na tecelagem, na época do Maciel, a tecelagem. Quem riu, tá ligado, né, Maciel? Tem a nossa idade, né? Tudo que o Tiaguinho precisa, ele pede para mim. Pede para a mãe dele. Porque ele é dependente dos pais. Ele depende completamente dos pais. Até o ano passado, eu não deixava ele sequer atravessar a rua. Porque do outro lado da rua, tem um mercadinho na minha casa. Aí ele falava: pai, quero tomar uma coca. Aí eu ia com ele, pegava na mãozinha dele, entrelaçava os dedinhos assim, ó. Sabe quando você entrelaça os dedinhos? Como é gostoso, gente. Aí eu atravessava a rua com ele assim, eu pegava a coca, passava o cartão, ia embora, levava lá, ele tomava a coquinha. Hoje em dia, ele até dá a mãozinha para mim,
Mas se tiver um amiguinho dele por perto, ele já... Criança depende do pai. Criança depende do pai. Tiaguinho fazia umas besteiras. Deslizava um pouquinho, porque toda criança desliza um pouquinho, gente. Vamos lá, alguém. Aí eu ia brigar com ele. Sabe o que acontecia? Ele começava a ficar meio bravinho, começava a chorar, passava 10, 15, 20 minutos, sabe o que ele fazia? Pulava no meu colo, pai, desculpa, perdão, papai, o ranho vinha no meu pescoço, eu falei, tá bom, filho. Quanto de nós temos feito um monte de besteira e não temos corrido para o braço do pai? Faz quanto tempo que você não solta um ranho pedindo perdão para o pai? Faz quanto tempo não sai lágrimas dos seus olhos pedindo perdão para o pai? Faz quanto tempo você não deita no colinho do seu papai, do Abba, depois de ter pisado na bola? Esse é o coração do pequeno. Esse é o coração do pequeno. Mas tem um grande problema. O Tiaguinho está crescendo. Robertinho cresceu. Agora, na hora de atravessar a avenida, ele fala, pai, deixa que eu vou. Eu falo, filhão, beleza, eu confio em você. Mas é o seguinte, na hora que você chegar na calçada, olha para a esquerda, olha para a direita, não está vindo carro nenhum, olha de novo para a esquerda, olha para a direita, não está vindo, vai embora, segue. Eu não deixo de cuidar dele, mas agora eu aponto ele. Filhão, segue a palavra do pai. Segue na direção que o pai está falando. Segue as instruções que o pai está dizendo. E aí chega os grandão, que já cresceram, que não precisa mais pegar na mão do pai. E esquece que existem instruções. Esquece que o Senhor já deu a direção para onde você deve seguir. Você imagina se o Tiaguinho fala, pai, eu vou comprar uma coca. E ele pega, desce, em vez de atravessar a rua, ele pega e vai para a direita e vai embora. Lá na frente ele vai ver onde ele vai chegar. Só que ele vai ver que lá não é um mercadinho. Lá é um boteco. Ele vai chegar num lugar onde não deveria estar. Vai tomar um comeback. Vai demorar muito mais até ele voltar de novo e fazer tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Quantos de nós temos feito isso? Quantos de nós temos pedido para o Senhor, Senhor, agora eu preciso atravessar a rua, me dá a mão? Ou seja, quantos de nós temos falado assim, Senhor, agora eu namoro, eu vou casar, eu vou atravessar essa rua. Dá a mãozinha aqui, Jesus, posso casar? Quantos de nós temos que trocar de trabalho? Ei, o Jeremias acabou de dar um testemunho aqui, gente. 15, 16 anos trabalhando no mesmo lugar. Gerente de uma grande empresa, estabilizado, seguro, condição de cuidar da família dele. E o Senhor só soprou para ele e falou, está na hora de atravessar a rua. Então me dá a mão aqui, Jesus. Vou transicionar. Segurança da terra não é a segurança do céu. Apontamento da terra não são apontamentos dos céus. Quanto de nós temos atravessado ruas sem direção, sem dar a mão, sem palavra? Quanto de nós?
Por isso o Senhor quer os pequeninos, porque eles dependem do Pai. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Amém? Quem é o nosso maior exemplo? Só para meia dúzia. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É aquele cujo todo joelho um dia irá se dobrar perante da sua gloriosa presença. Aleluia. Então Ele é o maior. Ele é o nosso apontamento. Ele é a nossa vida. Ele é a razão do nosso viver. Ele é a razão do nosso existir. Mas aí Ele vem em Filipenses capítulo 2, no verso 6, Ele diz assim: que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em uma figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mesmo Ele sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele tendo a gloriosa presença, mesmo Ele sendo soberano e fiel, Ele se fez o menor, desfez de todas essas coisas, para que eu e vocês tivéssemos a oportunidade de ter moradas eternas. Ele entregou a sua vida naquela cruz do Calvário, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que eu e vocês tivéssemos vida eterna. Vamos lá. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que não se apega na sua grandeza. Esse é o Deus que não se apega ao seu título. Esse é o Deus que não se apega ao cargo que Ele tem, mas Ele se apega naquilo que Ele é. Ele é obediente. Ele se apega no que o Pai mandou Ele fazer. Ele se apega naquilo que Deus instruiu Ele. Ele se apega naquilo que o Pai direcionou Ele a fazer. Ele é um pequenino. Ele é um pequenino. Isaías capítulo 53. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que nós o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado por homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ei, presta atenção nisso aqui. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagados por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ei! Ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele não tinha jeito de majestade. Ele não tinha beleza suficiente. Ele não tinha nada. As pessoas ignoravam Ele. Os homens ignoravam Ele.
Não tinha nada nele que fazia nós desejarmos ele. Quantas pessoas nós estamos ignorando? Quantos homens e quantas mulheres nós temos olhado, carinha surrada, nada a ver esse cara, a gente está quase falando, afaste de mim, Satanás. Quase nós somos o próprio Cristo. Afaste de mim, Satanás. Quantos de nós temos ignorado pessoas que não fazem bem para os nossos olhos, que não fazem bem para a nossa mesa, que não fazem bem para o nosso ego, que não fazem bem, que não fazem bem, que não fazem bem. O profeta Isaías disse, está aí o homem, que não tinha nada para nos oferecer aparentemente, mas ele era tudo o que nós precisávamos. Deixa eu contar uma história para vocês. Conheci um homem chamado Fábio. Ele morreu essa semana. Eu não sei como, nem quero entrar nessa seara aqui agora, mas de alguma forma essa família entrou em contato com a minha esposa. E a minha esposa falou assim, amor, tem um cara pedindo oração. Vamos lá no hospital orar por ele? E eu falei para ela, amor, hoje é dia da minha folga. Ela falou, mas o que você vai fazer? Não conto para ninguém. Eu assisti o jogo de São Paulo, cara. Eu só queria assistir o jogo de São Paulo, cara. E eu lembro até contra quem foi. Foi contra o Palmeiras que roubaram nós. Brincadeira. Brincadeira, modo de falar, né, Tico? Mas eu só queria assistir o jogo, eu só queria ficar na minha casa. Aí eu falei, amor, vamos amanhã. Aí eu saí do trabalho e vou para lá. Ela falou, amor, você vai negar uma oração. Eu falei, Aí eu fui, depois dessa. Cheguei até o hospital. Minha esposa não sabia o que tinha acontecido com a pessoa, só precisavam de oração, e vamos lá. Na hora que eu pisei naquele quarto, que susto. Um cara magro, mais magro, um pouquinho mais magro que eu. Magro, mas magro. Uma cara inchada, com um buraco no pescoço. Falei, meu Deus. Eu olhei para ele, boa noite, está feliz? Eu tive a pachorra de perguntar se ele estava feliz. Está feliz, filho? Como é que você está? Conta para mim o que está acontecendo. Acho que eu fiquei uns 10 minutos falando para ele, filho, conhece Jesus? Sabe o que é Jesus? Tudo bem? O que você faz da vida? O cara não respondia nada. Eu falei, o cara não quer trocar ideia comigo, o que eu estou fazendo aqui? Aí a irmã dele chegou do meu lado e falou assim, ele acabou de tirar a língua. Ele teve câncer na língua, então ele tirou a língua. Eu falei, meu Deus. E ela falou assim, o problema é que agora deu metástase no pescoço e desceu no pulmão. Eu falei, meu Deus do céu. E eu perguntava para ele, você sabe quem é Jesus? Ele só fazia assim. Você sabe quem é Jesus e o que Jesus pode fazer por você? Ele não sabia quem era Jesus.
E eu comecei a ministrar o evangelho de Jesus para ele. Comecei a falar de Jesus para ele, o amor de Jesus. E aquilo começou a transbordar na vida dele. A palavra de Deus diz assim, que aquele que confessar com a sua boca que ele é o seu único e suficiente Salvador, ele será. Mas ele não tinha língua. E não adiantava nem eu chamar a Dai, não adiantava eu chamar o JP para falar em Libras com ele, porque provavelmente tinha acabado de arrancar a língua, não ia adiantar. E aí eu disse para ele, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é capaz de te salvar. Essa é a salvação que você precisa. E ele fez assim, ó. E a irmã dele pegou um papel e uma caneta. E ele escreveu, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Na hora que ele escreveu aquilo ali, eu falei, meu Deus, foi uma das experiências mais extraordinárias que eu vivi na minha vida. O resplendor da glória de Deus estava sobre aquele lugar. E eu, o pastorzão, queria só assistir o jogo. E tinha um pequenino ali, querendo saber quem era Jesus, querendo aceitar Jesus, querendo viver com Jesus. Aquele cara mudou a minha vida. Aquele cara me fez de novo amar pessoas. Aquele cara fez eu de novo queimar por vidas. E na hora que eu estava saindo daquele lugar, eu falei para ele assim, falei, Fábio, a partir de hoje você ganhou um amigo, cara. E na hora que eu falei para ele que ele ganhou um amigo, ele começou a chorar, cara. Ele não tinha chorado em nenhum instante. Ele começou a chorar, cara. As lágrimas começaram a escorrer nos olhos dele, cara. E eu comecei a chorar. Aquilo ali começou a fazer um negócio dentro de mim. Eu falei, meu Deus do céu. Durante 2 semanas, esse cara me ligava todos os dias. Todos os dias esse cara me ligava por vídeo. E sabe o que ele escrevia no WhatsApp? Eu quero falar com meu amigo. E eu quero encontrar com Jesus que você me apresentou, cara. Eu só quero sentir o Jesus que você me apresentou, cara. Eu só quero esse Jesus que você falou para mim. Conta dele para mim mais um pouco. E aí a gente grandão, cara. A gente desse tamanho, velho. Com uma plataforma, com uma igreja, com um microfone. Sendo um bando de babão, velho. Olha quantas pessoas o Senhor moveu por um pequenino. Quantas pessoas foram movidas por causa de um pequenino que só queria um abraço, que só queria o amor de Jesus. Esse cara morreu, ele acabou com o meu coração, velho, mas eu tô feliz porque ele tá na glória com o Pai. Esse cara morreu, cara. Eu tô com meu coração destruído porque ele morreu, mas minha alma, meu espírito tá alegre. Porque agora ele faz morada com o Senhor. Ele cumpriu o propósito dele, cara. O Senhor parou tudo por causa de um pequenino. Você sabe só o que ele tinha? Muita grana. Ele só tinha muito dinheiro, muita terra, muita plantação e uma baita de uma empresa em Pindamonhangaba. Era isso que ele tinha. Mas ele encontrou Jesus e a felicidade nos olhos dele brilhava, cara.
A felicidade dele brilhava, cara. Jesus maravilhoso. Mateus capítulo 25, 40. Evangelho de Mateus capítulo 25, verso 40 diz assim: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, vocês fizeram a mim. Jesus diz para eles assim: sabe quando vocês fizeram para os menores, vocês não fizeram para eles, vocês fizeram para mim. Vocês fizeram a mim. E aí eles perguntam assim: Jesus, mas quando é que eu dei de beber? Quando é que eu te dei de comer? Quando é que eu te vesti? Quando foi que eu te visitei? Aí o Senhor responde assim: quando eu tive fome, você me deu o que comer. Quando eu tive sede, você me deu o que beber. Quando eu tive frio, você trouxe o que eu vesti. Quando eu era estrangeiro nestas terras, você me acolheu. Essa é a parábola do juízo final. Essa é a parábola do juízo. Um pouco antes, o Senhor começa a separar os bodes das ovelhas. Bodes vão para a esquerda, ovelhas vão para a direita, fica a dica. E o Senhor disse assim: sabe quando você foi orou para o Fábio? Você estendeu a mão para aquele cara. Você não estendeu a mão para ele. Você estendeu a mão para mim, velho. Sabe quando você tem olhado para os remanescentes, para o resto? Você não tem olhado para o resto, mas você tem olhado para o Senhor dos exércitos. Sabe quando você dá a sua mesa para aquele que ninguém quer dar a mesa? Você não está dando a mesa para essa pessoa, mas você está dando a mesa para o Senhor. Você está mexendo com o Senhor. Você está mexendo com o Pai. Quer agradar um pai? Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Você quer agradar o Maciel? Ama o Filipinho? Ama o Davi? Você não vai estar fazendo para o Davi nem para o Filipinho, você está fazendo para o Maciel. Quer agradar o João? Quer agradar a Renata? Ama a Renata? Não. Ama a Serena. Amo o Romeu. Vocês vão estar fazendo bem para eles. Quer me deixar feliz? Quer honrar o Japa? Quer honrar a Lu? Cuida do Robertinho. Cuida do Tiaguinho. Vocês vão estar fazendo para eles, mano. Vocês vão estar fazendo para mim, velho. Quer agradar o Senhor? Cuida dos filhos dele. Quer agradar a Deus? Dê o seu amor aos filhos dele. Já vou pular até pro final. Pode vir para cá, banda de louvor. Vem para cá, cara. Primeiro Samuel capítulo 10, verso 21. Isso aqui foi quando Saul foi escolhido para ser o primeiro rei. Olha só o que aconteceu com Samuel. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã,
E o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando porém o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido em meio às bagagens. Sabe o que significa bagagem? Tudo aquilo que você carrega. Quais são as bagagens que você tem carregado? Quais são as experiências que você tem carregado? Quais são as sabedorias que você tem tido nos últimos dias, nos últimos tempos, durante sua vida, que você tem carregado como sua bagagem? Porque todo o clã, toda a tribo sabia que Samuel estava lá para procurar o primeiro rei. Uns se posicionaram como fortão. Olha eu aqui, Saul. Olha eu aqui, Samuel. Olha eu aqui, Samuel, estou aqui. Eu não sei se hoje, eu perguntei de manhã, ninguém soube me responder. Mas sabe, no tempo que eu estudava, não faz tanto tempo assim, mas eu estava no colegial, de vez em quando tinha umas provas orais, o professor escolhia: Maciel, vou fazer uma pergunta para você. Você lembra disso aí? Ainda tem isso não? Prova oral? Não tem mais? Você lembra disso, né? Fala que não. Normalmente quando tinha prova oral, sabe o que eu fazia? Escorregava na cadeira assim, ó. Quase me enfiava debaixo da cadeira. É tipo aqui na igreja. Tem os profetas aqui na igreja. Aí o profeta começa a andar pela igreja assim, ó. Aí você só vê o pessoal virando a cara. Aí ela passa do meu lado falando: não, Jesus, eu hoje não, Jesus. Não. Os profetas vão passando, você vai só encolhendo. Aí Samuel chegou na tribo. Saul, ele estava escondido no meio das bagagens. Ou seja, na sua experiência, naquilo que ele carregava. E ele sabia que ele não era capaz de ser o rei, por isso ele se escondeu nas suas bagagens. Ele sabia o pecador que ele era, então ele se escondeu em meio às suas experiências. Ele sabia que ele não tinha capacidade nenhuma de ser o rei, então ele se escondeu no meio das bagagens. Ele sabia que ele não tinha sequer condições de liderar a tribo dele, então ele começou a se esconder no meio daquilo que ele era, daquilo que ele carregava. Aí o Senhor encontrou um pequenino e levantou Saul como rei. Só que aí ele cresceu, ele se tornou rei. Chegou numa postura que ele, para atravessar a rua, já não precisava mais pegar na mão do Aba. Quando ele ia enfrentar exércitos, ele já não contava mais com o favor de Deus. Ele se tornou muito grande. Ele se tornou muito forte. 1 Samuel capítulo 15, 17 diz assim: Samuel disse, olha o que Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? Olha só o que ele diz: mesmo você sendo pequenininho, você não se tornou o líder de Israel? O Senhor não te ungiu como rei sobre Israel? Olha o que diz a mensagem, olha só essa versão que louca. Samuel disse: você não era nada quando você foi escolhido. Você não era ninguém, e você sabe disso. O Eterno constituiu líder, e você tornou-se líder sobre toda Israel. Ele era um pequenino, ele não era ninguém. Ele estava escondido nas bagagens deles. Ele estava ali, ó. Da mesma maneira, quando nós vamos fazer uma prova, nós nos escondemos debaixo da mesa. E ele foi escolhido. Mas aí ele cresceu.
1 Samuel capítulo 15, verso 10. Então o Senhor falou a Samuel: eu me arrependo de ter te constituído Saul como rei, pois você me abandonou, não seguiu as minhas instruções. E Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. Sabe o que Samuel está falando? Quando você tinha que atravessar a rua, você não me obedeceu. Quando você precisava de algo, você não me pediu. Quando você estava com fome, você mesmo deu um jeito de arrumar essa comida. E o Senhor disse para ele: vai lá, ataque os inimigos, acabe com tudo, destrua tudo e não encoste em nada, não pegue nada. Essa era a ordem do Senhor para Saul. Aí Saul pegou os seus exércitos e foi, destruiu tudo, acabou com tudo. Mas ele pegou o quê? O que era de grande valia, o que fez bem para os olhos dele, aquilo que influenciou ele. Isso é bom, isso é grande, isso é valioso, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Isso aqui vai impressionar a Deus. Aí Samuel diz para ele: o que você fez, cara? O Senhor não mandou você acabar com tudo e não pegar nada, mas eu peguei para oferecer para Deus. Aí o Senhor disse assim: ei, muito mais do que qualquer coisa é a obediência. O ouro não me chama atenção, a prata não me chama atenção, o pastoreio não me chama atenção, o presidente não me chama atenção, o empresário não me chama atenção, o ouro não me chama atenção, a sua posição não me chama atenção, o seu cargo não me chama atenção. Mas o que me chama atenção são os pequeninos, são as criancinhas, porque mais vale uma obediência do que um sacrifício. Mais vale ser dependente de Deus do que qualquer sacrifício. Se coloque de pé, poemeiros. Essa é uma noite que você tem a oportunidade de olhar como tem sido a sua postura. Essa é uma noite que você tem a oportunidade de olhar como você tem se colocado. Essa é uma noite que o Senhor está dando a oportunidade a todos nós de nos colocarmos herdeiros do reino dos céus. Senhor, eu preciso de um coração de uma criança. Senhor, eu quero ser como criança. Senhor, eu quero ser dependente como um pequenino. Comece a falar aí do seu lugar, vamos lá. Comece a falar com a sua boca, profetizar com a tua boca. Eu preciso desse coração de adorador. Eu preciso me posicionar como herdeiro do reino de Deus. Eu preciso ser dependente de Ti, Jesus. Eu quero atravessar a rua dando a mão para o Senhor. Eu quero poder sair da estação de namorado para me casar, Senhor, dando a mão para o Senhor me direcionar. Eu quero poder sair de um emprego e ir para o outro, Jesus, mas com a direção do Senhor. Eu quero ser dependente de Ti, Jesus. Eu quero ser dependente de Ti, Jesus. Eu quero ser dependente de Ti, Jesus. Quero ser
meditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aplauda Jesus aí, poemeiro. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de nós sermos mais uma vez agraciados pela tua presença. Aleluia, louvado seja Deus. Quem continua feliz ainda aí? Gente, coisa bem rápida, senta aí rapidinho. Quarta-feira, dia 30 de abril, quarta-feira que vem, véspera de feriado. Acende as luzes pra gente aqui, por favor. Convocando vocês, eu não estou convidando ninguém. Há uma diferença entre convidar e convocar. Estou convidando os remanescentes desta casa, convidando aqueles que não se dobraram,
a estar aqui às 8 horas da noite, quarta-feira, véspera de feriado. Nós estaremos aqui numa quarta-feira especial, às 8 horas da noite, adorando ao Senhor com uma banda maravilhosa da Poema Sanja. E o nosso apóstolo, nosso pastor Leandro Barreto vai estar aqui ministrando uma palavra poderosa para nós, em nome de Jesus. Nós vamos invadir São José dos Campos com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Então olha para o amigo que está do seu lado e diz com uma cara de profeta: você está convocado para estar aqui. Aleluia. Quarta-feira que vem, então, 8 horas da noite, a galera dos ministérios, todos os ministérios 100%, mídia, poeminhas, staff, etc, libras, etc. Gente, desculpa se eu esqueci algum, mas todos os ministérios estão recrutando pessoas para servir. Você que quer ser um voluntário na casa do Senhor, procure os líderes dessa casa. Lá atrás tem o QR Code, que você pode apontar o seu celular. Se você quer ser um voluntário nessa casa, aponta a sua câmera lá. Se coloque à disposição de adorar o Senhor com o seu serviço. Se coloque à disposição do Senhor para adorar o Senhor por aquilo que o Senhor te deu. Amém? Gente, agora eu quero que vocês levantem a mão assim, ó. Quem são os visitantes da casa? Calma aí, gente, calma lá. Vocês não deixam nem eu molhar o bico. Quem são os visitantes aqui essa noite? Aplauda Jesus pela vida dos visitantes aí, aleluia! Todos nós, pastores, eu, Maciel, a Lu, João, Renata, todos nós pastores e os líderes dessa casa, nós estaremos aqui na frente, ó, esperando para poder te conhecer, para poder te dar um abraço. Se você também não tem um GC ainda para chamar de seu, vem aqui na frente. Nós vamos estar aqui para poder conversar com você, para poder abraçar você, para poder contar um pouquinho da nossa história, para poder ouvir a sua história também. Vem para cá, nós vamos estar aqui esperando você, para conhecer você, amém? Por favor, visitantes, venham aqui. Você também que não é só um visitante ainda, mas ainda não encontrou o GC, nós vamos estar aqui esperando vocês. Se coloca de pé, poemeiros. Que a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, a sua misericórdia do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, nos acompanhe para a glória dele, em nome de Jesus. Deus abençoe.